Como fazer um desligamento humanizado. Esse é o título dessa nossa live de hoje. Seja muito bem-vindo, você que está aqui nos acompanhando e quer mais dicas, orientações, um direcionamento para atuar melhor dentro da sua equipe, seja no seu papel de gestor, no seu papel de líder. Essa live também, assim como muitos outros assuntos que nós temos aqui no Instagram, no Spotify, no YouTube, ela tem o objetivo também de te dar direcionamento para você fazer conversas difíceis. Olha só, conversas difíceis. Então, isso dentro de uma organização, ele cabe para vários papéis. Ele cabe para liderança, ele cabe para o diretor, ele cabe para os recursos humanos, que é um pessoal que a gente tem aí, né? Além da experiência prática de atuar com RH, a gente também tem aí acompanhado muitos profissionais da área de RH. E, gente, dentro das empresas, conversa difícil é o que não falta. Nas nossas vidas, né, de uma maneira geral, ter conversas difíceis é algo que faz parte aí da nossa realidade, né? Terminar, às vezes, um vínculo de namoro, terminar, falar para o outro, ter uma conversa assertiva, dizendo para o outro o que a gente está gostando, o que a gente não está gostando, e também, claro, fazer correções, feedbacks, até chegar nesse nível aqui que você precisa fazer o desligamento de um colaborador. Bom dia a todos que estão entrando aí na nossa live. Olha, quem estiver online, se quiser dar um aceno aí pra gente, se quiser fazer uma pergunta, colocar sua dúvida em relação a esse assunto. E já me diz se vocês estão me escutando bem. Tá tudo bem aí com o som? Vocês estão, eu sempre me preocupo muito aqui com essa questão do escutar, da conexão. Então, se você tá ao vivo, tô vendo aqui que tem clientes. Bom dia, pessoal, que tá aí participando desses atendimentos para ser melhor gestor, para ser melhor líder. Tem gente que é ex-cliente que tá aqui, tem gente que nos acompanha. Que legal, viu? Você que está nos acompanhando aqui por esse vídeo gravado nos nossos canais, Spotify, YouTube, você pode dar uma corridinha aqui que tem muitos outros assuntos relacionados à carreira, à empresa, mas também à empresa, à organização, liderança, mas também para a sua carreira, você como profissional que busca aí o melhor para a sua carreira. Então vai lá que tem vários assuntos para te ajudar nisso. Bom, hoje o assunto ele é como fazer um desligamento humanizado. Vou pedir licença para você que de vez em quando eu vou olhar aqui nos tópicos, porque a gente tem aqui um roteiro, claro, como boa treinadora, como boa palestrante, a gente tem aqui um roteiro de condução. Bom dia, Alessandra, tá aí, Kim Lai, bom dia, gente, Alessandra, a gente se conheceu no Kung Fu, na arte marcial, então a gente, ó, tem um cumprimento aqui, né, Alessandra, Kim Lai, assim, ó, um cumprimento de respeito. Arte marcial, que eu sempre digo que foi uma prática que eu tive aí a oportunidade de estar por mais de 16 anos e que me ensinou muito na questão de gestão, de liderança, de equipes, né, Alessandra, olha, né, quanto que a gente fala lá de hierarquia, de respeito, de filosofia, então muitas coisas que a gente traz aqui, nos nossos treinamentos, nas nossas palestras, no livro, né? Eu tenho 2 livros escritos a respeito do assunto, veio da arte marcial. Não sei se você já praticou alguma arte marcial, os esportes, né, em si, eles ensinam muito pra gente a respeito de trabalho em equipe, de organização, de liderança, mas a arte marcial, olha, eu falo assim, que ela é um nível hard ali de aprendizado. E conversas difíceis. Gente, vamos pegar, né, aqui, ó, o exemplo da arte marcial. A Alessandra sabe disso, a Alessandra já teve aula comigo, já deu aula bastante. A pessoa ela não vai buscar uma arte marcial para ela ficar no mesmo nível. O esporte em si, né? Mas a arte marcial ela vai buscar ali para ter mais força, ter mais coragem, mais enfrentamento, tanto emocional quanto físico. Então, quando a gente é líder desse tipo de participante, desse tipo de aluno, e vamos colocar lá para sua equipe também, né? Líder desse próprio tipo de colaborador, você não pode só passar a mão na cabeça, não. Não é só ter conversas fáceis e falar para a pessoa apenas aquilo que ela gostaria de ouvir. Também passa pelo caminho de ter conversas difíceis, de ter enfrentamentos. A gente sempre falava assim, se você só elogia o atleta, trabalhei por muitos anos desenvolvendo, né, dos 16 anos que eu pratiquei arte marcial, 9 foram para pegar minha faixa preta e os outros 7 foram desenvolvendo outros faixas pretas. A Alessandra, inclusive, que está aqui, passou por esse processo, né, Alessandra?
E se a gente elogia muito o atleta, ele pode cair numa zona de comodidade, não é na zona de conforto, mas cair numa zona de comodidade e perder a vontade de se desenvolver. Então, olha que interessante você falar, olha, aqui você tá legal, mas vamos continuar desenvolvendo isso. E se você é um líder que presta, um líder, um professor, um gestor que presta atenção genuinamente na pessoa e se importa com ela, sempre vai ter alguma coisa para desenvolvê-la, para orientá-la. E ó, por que eu tô falando isso? Porque isso tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando agora sobre desligamento, que é a conversa final, certo? Então, se você presta atenção no outro, você sempre tem algo para ser desenvolvido, para ser corrigido no outro. Não existe aquela coisa, não tem nada, ele tá bom, ele tá excelente, ele é bom em tudo. Cuidado, talvez você está com seu olhar enviesado. Você precisa dar a ele um motivo para ele continuar em frente, combinado? Então, conversas difíceis implicam nessa parte também. E aí a gente já começa a falar aqui do nosso assunto, né? Trazendo mais para a parte do desligamento. O desligamento que a gente está falando é um desligamento formal mesmo de um vínculo trabalhista que a pessoa tem. Então, seja de um colaborador seu que você tem que mandar embora, seja de uma pessoa que você... Vamos lá mais aí para o mundo corporativo voltado para uma pessoa, talvez aí um profissional CLT, que você precisa fazer o desligamento do contrato de trabalho dele. Gente, o momento do desligamento, o momento de demitir a pessoa, ele, vamos dizer assim, ele já é uma decisão tomada, correto? Ele é uma decisão que já está tomada. Então, nada do que o outro fale ali, ou do que você fale, vai mudar aquela decisão, ou não deveria. Nossa, Renata, mas não é muito radical pensar assim? Porque se tem algo que pode mudar o desligamento, ele precisa acontecer antes do desligamento, certo? Até formalmente, contratualmente falando, tem aí meus parceiros da área jurídica para me respaldar. Imagina você já chegar, né, com ali um aviso prévio, que é o aviso mesmo, né, ali formal de que aquele contrato que você mantinha com a pessoa, ele vai ser encerrado a partir dessa data. E nós não vamos entrar aqui, tá, gente, em aspectos legais, se cumpre aviso, se não cumpre aviso, isso é mais para uma área para os colegas de departamento pessoal. Aqui a gente vai falar da comunicação que cabe para todos os tipos de desligamento, tá? Com justa causa, sem justa causa, fim de contrato, enfim. Essa conversa, esse alinhamento, ele precisa ter existido antes do desligamento. Então, é muito importante você não pegar a pessoa de surpresa. Então, se a gente fosse falar assim, ó, como fazer um desligamento humanizado? A primeira coisa, a pessoa já tem que vir preparada para aquela conversa. Muitas outras conversas já aconteceram anteriormente que preparou ela para aquele momento. Então, feedbacks constantes, você já sentou, você já orientou. E feedbacks constantes, a gente fala isso aqui em outros vídeos e podemos falar mais em outros vídeos. E sempre falo isso nos programas de desenvolvimento. Ele não é assim, olha, você precisa melhorar, viu? Olha, tá ruim. Não, eu não tô gostando. Ai, tem alguma coisinha que tá me incomodando. Eu não sei, você pode... Gente, tá vago, tá muito vago. Então, você precisa ser, que a gente fala, assertivo e direto. Então, não é só falar do comportamento, principalmente baseado na sua percepção, mas você tem que trazer fatos reais. Então, olha, a maneira como você responde às pessoas pode ser interpretada, eu sempre gosto disso, ó, pode ser interpretada como uma comunicação agressiva. Os relatórios que você tem me entregue, você sempre me entrega fora do prazo. Você não se atenta muito para a questão estética dos relatórios quando você me manda. Então, por exemplo, olha aqui, ó, as linhas estão... Tá desalinhado, você não cuida muito do padrão de letras. Então, sempre exemplos práticos. Quando você for dar um feedback para alguém, dizer para ela o que não tá legal. E não só dar esses exemplos práticos, mas dar um caminho para ela, o que ela pode fazer. Então, olha, pesquisa na inteligência artificial o que você deve fazer, faça um curso a respeito de slide, usa slide, tô falando isso porque a minha assistente, né, ela faz muitos slides para mim e eu pego muito no pé dela a respeito da estética dos slides. Faça um curso relacionado a slides, pega esse padrão aqui que eu já tenho, que tal você
perguntar para o ChatGPT como responder isso sem ser de uma maneira agressiva. Tem muita gente fazendo isso. Ou ó, manda para mim antes para eu dar uma olhada. Quando você quer dar uma solução para a pessoa, ó, pensa aí, ó, pensa em alguém da sua equipe, você que está me assistindo aí agora, independente do momento. Pense em alguém da sua equipe que você precisa dar um feedback para ele. Então, algo que está te incomodando. Beleza, esse é um item 1. Precisa de atenção, tá? Não deixe os seus incômodos passar despercebido. Incomodou, tem que falar. É um lema que a gente tinha, inclusive, lá na arte marcial. Incomodou, tem que falar. Então, este incômodo, ele está sendo por conta de quais fatos? Que fatos que você poderia trazer para você evidenciar que aquele comportamento não está adequado? Link assim, ó, com regras da empresa. Então, olha lá, quanto mais cultura, quanto mais normas, quanto mais regras você tiver na sua condutas, né? Regra parece aquela coisa muito fechada, mas assim, quanto mais acordos de conduta você tiver, e precisa ter dentro da sua empresa, para manter a cultura, para manter o padrão, o que acordo de conduta que foi descumprido ali, ou que processo que aquela pessoa não seguiu. Beleza, aí você já mata a questão do fato, do prático. E segundo lugar, a chave é o que você faria no lugar dela. Pensa essa pessoa aí que você pensou agora, né? Que você precisa dar um feedback. Inclusive nos treinamentos, nas palestras, a gente faz até um exercício prático ali, de um dar feedback para o outro, baseado nessas percepções, mas sem ser lavação de roupa suja, tá? A gente faz uma técnica que traz ali questões bem práticas e que até ajuda o outro a se desenvolver. E você também. No lugar dela, o que você faria? Então, se você estivesse lá com 2, 3 meses de casa, começando a trabalhar, você provavelmente já passou por aquele caminho. Então, 1 ou 2 atitudes simples e práticas que você faria para ela ter a oportunidade de mudar. E a partir daí, ela vai ficar com mais visão para poder se desenvolver e principalmente você vai ter a oportunidade de acompanhar. Então, no próximo slide que ela me mandar, eu já vou ver se ela seguiu as minhas regras ou não. E tudo isso vai ser um norte para conversas posteriores. Então, dar feedbacks constantes, ele já é a melhor maneira de evitar um desligamento desumanizado. Não tem coisa pior, né, do que a gente, às vezes, você ter feito planos para aquela empresa, você achar que tá tudo bem, você, pelo contrário, você chega e fala, tá tudo bem, não, tá tudo ótimo, tá tudo excelente. E, de repente, o contrato com você é quebrado. Então, evite surpresas e dê feedbacks. É muito comum, tá, gente? Agora aqui eu quero colocar 2 pontos, tá? 2 pontos e agora falando mais do ponto de vista da empresa, certo? Porque a gente, na gestão de pessoas, treinador, coaching corporativo, a gente vê sempre os 2 lados, tá? E os 2 são importantes. Quanto mais a gente é colaborador e tem a visão da empresa, mais a gente entrega resultado. E quanto mais a gente é empresa e vê pelo lado do colaborador, mais empatia a gente tem para continuar com aquelas pessoas junto com a gente. Falando do ponto de vista da empresa, em primeiro lugar, existem situações que às vezes, até por orientação jurídica e legal, a empresa não pode abrir o motivo de desligamento para o colaborador, tá? Existe isso. Então, ela não quer... Gente, sabe assim, ó, quando você quer fazer... Eu acho que o exemplo bem claro é quando você quer fazer terminar um casamento com comunhão, um casamento com separação total de bens. Não me lembro agora do termo, assim, mas sabe quando você quer terminar um casamento que você não quer mais ter problema com aquela pessoa? Normalmente isso acontece nas dispensas sem justa causa, tá? Por isso o nome, sem justa causa. Não existiu assim um motivo único. Talvez é a junção de vários motivos ou algo que a empresa, para te preservar, tá, enquanto profissional, e para se preservar também, ela possa não abrir ali o motivo para você. Então, aquele negócio, sabe, quando você quer terminar uma relação, fala, olha, tá aqui, ó, tá seus direitos, tá os seus bens, tá? Toma, fica com a casa, fica com os móveis, menos o cachorro deixa aqui, né? Menos os filhos, não, olha lá. Olha, você tem direito, mas vamos viver nossa vida? Então, ela não quer deixar resquícios, tá? Então, isso pode acontecer, certo? Pode, a empresa ela tem o direito de fazer isso. Por isso, uma dispensa sem justa causa.
como nós estamos falando de desligamento humanizado, é muito importante que a pessoa ela não seja pega totalmente de surpresa, mas que dentro dela ela já saiba o porquê que aquele desligamento aconteceu. E se você passou por esse tipo de desligamento, ou passar algum dia, tomara que não, e dentro de você não souber qual é o motivo, tentar avaliar para ver o que será que eu posso ter feito ali, né, para fazer diferente nos próximos, ou se realmente você não souber e simplesmente falou tchau, obrigado, aí já vem, né, um olhar mais sistêmico, um olhar mais de um entendimento mais de universal de energia, de dizer não era para ser ali, não era para ser. Então não adianta ficar chorando leite derramado. E um dia o universo, ou Deus, ou não sei o que você acredita, vai mostrar que realmente foi a melhor coisa que pode ter acontecido é você ter saído daquele lugar, certo? Então, do ponto de vista da empresa, sim, em primeiro lugar, muitas vezes a empresa ela não precisa abrir este motivo para a pessoa, tá? O motivo ali do desligamento, mas isso não significa que ela não possa fazer isso de uma forma desumanizada. E por outro lado, gente, eu já vi muita gente recebendo muito feedback, que olha, tem lá até a folhinha que a pessoa passa pelo feedback lá de avaliação de experiência, 45, 90. A gente tem a folhinha da pessoa em mãos e a pessoa fala, nossa, mas por que eu tô sendo desligado? Nunca ninguém me falou nada. Olha, então existe isso também, certo? Então, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vemos erros em ambas as partes, certo? Nós vemos uma desumanização de muitas vezes a empresa pegar o colaborador de surpresa e nós vemos também muito colaborador se vitimizando nessa hora e não pegando para si a responsabilidade dele por aquele desligamento ter acontecido, certo? Então, desligamento bom, ele começa no pré, tá? No preparo. Ah, e você que está aqui nos assistindo, segura aí que no final eu vou dar um roteiro para vocês de desligamento, tá bom? De um desligamento humanizado. Bom, segundo lugar, para você fazer um desligamento de uma maneira humanizada. Não é a hora de lavação de roupa suja, desligamento não é uma punição. Gente, o nosso corpo fala, certo? Mais do que nossas palavras. Então, às vezes, você está conduzindo o desligamento de uma maneira, no termos de processo, tudo certinho, mas o seu corpo está falando assim, viu? Você que não está conseguindo ver a imagem, viu? Eu tô fazendo aqui assim, ó, eu tô com meu nariz bem levantado, com meu rosto levantado, com meu peito estufado, demonstrando certa superioridade do outro. Olha, estamos aqui te desligando porque nós conversamos. Eu avisei. Eu te falei que isso não ia dar certo. Ó, né? Então, quer dizer, você está usando o desligamento para dar nas suas palavras, punir a pessoa. Gente, a pessoa já está sendo penalizada, já é um momento de vulnerabilidade. Então, você não precisa, ela já está no chão, não precisa ir lá e colocar o pé e ainda massacrar a pessoa, deixá-la numa condição de indignidade maior do que o que ela já está naquele momento. Se é que ela não está gostando, né, daquele desligamento, porque acontece também. Então, não é um castigo, tem que ser uma decisão estratégica e coerente com o histórico da pessoa, conforme isso vem acontecendo, certo? É uma conversa que tem que ser objetiva. Em terceiro lugar, até quando eu vou falar isso nas empresas, a imagem que eu uso no slide para falar disso é um alvo, tem que ser direto no alvo. Sabe aquele negócio de que, olha, eu não queria estar tendo essa conversa com você, não. Nossa, olha, não é nada pessoal, hein? Não vai... Ou assim, ó, o pior, líder dizer assim, e por mim, eu não faria esse desligamento. Por mim, eu não estaria desligando você. Mas olha, é que o RH que pediu. O RH que pediu. Olha, não, você já viu os donos aí, ó, os donos que, eles que falaram que eu tenho que fazer esse desligamento. Cara, eu tenho certeza que o RH, ele não tem nenhum problema de você botar a culpa nele, nem os donos da empresa. Mas você, perante a pessoa com um discurso desse, sabe o que a pessoa tá falando para você? Você é um banana mesmo, hein? Você não manda nada aqui mesmo, hein? Você não tem autonomia nenhuma. Então, evite muitos rodeios e já vá direto ao ponto, conforme aqui o roteiro que a gente vai colocar. Preservar a dignidade da pessoa. A gente sempre fala, a gente sempre tem que ter ali, olha, um lencinho mesmo, caso a pessoa chore. E se isso acontecer, se a pessoa ela tiver uma reação emocional muito intensa, às vezes ela começa a chorar, já aconteceu da pessoa ela pegar o papel, ela rasga e joga na sua cara, entendeu? Então você não sabe, pode acontecer de tudo, ou a pessoa entra muda e sai calada.
evite você também entrar nessa onda. Quanto mais você, sabe aquela coisa, gente, quanto mais, tudo que você fala pode ser usado contra você no tribunal, aqui é bem, apesar de ser bem, além de ser bem, isso daqui na íntegro, literal, isso que eu quero dizer, além de ser bem literal, porque realmente a pessoa pode estar gravando, né, e ela vai utilizar aquilo às vezes num tribunal, às vezes porque, muitas vezes dependendo da demissão, principalmente demissão por justa causa, ela vai gerar muitas vezes uma ação trabalhista posterior para a pessoa reverter aquela justa causa, mas muito cuidado que às vezes você vai querer falar muito, você acaba se embananando mais. Então, aquele momento não vai mudar nada. O que a gente faz? Eu tinha uma gerente que falou assim, ó, cara de paisagem, escuta ali, esteja 100% presente e só escuta, por mais que ela tá falando palavras ofensivas, por mais que ela tá se alterando, por mais que ela tá brava, saiba, não é com você, não é com você isso. Ela tá, na verdade, chateada porque teve um desfecho que ela não gostaria que tivesse. Se a pessoa se exceder demais, começar a partir para agressão, então a gente sempre fala, é importante ter, e dependendo, né, da situação, ter um testemunha ali do lado. Testemunha sim, viu, gente? Não pode ser um par da pessoa. Você vai dispensar um colaborador assistente seu, aí você pega um outro assistente, colega dele de equipe, para acompanhar como testemunha. Não, normalmente, ou alguém do RH, ou algum outro líder par seu, certo? Para acompanhar aquilo, para preservar também ali qualquer um desses motivos, né? E partiu para agressão, aí a caça vira contra o caçador. Então, quem não está sendo humanizado é a outra pessoa. Muito difícil isso acontecer, mas caso aconteça, tem que estar aí respaldado. E quanto menos você se envolver na discussão, pior é, certo? Gente, eu gosto muito de empresas que elas, na verdade, elas não, elas têm processos, elas têm critérios para fazer a dispensa de um colaborador. E não é somente, sabe, assim, igual um lava rápido, sabe? Entra, lava, sai, entra, lava, sai. Ou ali um saco sem fundo, que, contratei esse aqui não deu certo, tchau. Tem empresas que elas estabelecem assim, ó, critérios. Então, por exemplo, a pessoa ser dispensada, ela já tem que ter recebido não sei quantas orientações verbais. Eu vou falar aqui do processo normal de empresas que eu participei. Então, ela tem que ter tido 3 orientações pedagógicas, ela tem que ter tido 3 advertências, ela tem que ter já recebido suspensão disciplinar, isso partindo do ponto de vista jurídico. Quantos? 3? 1? Tudo depende, gente, tudo depende. Depende da gravidade do problema, depende do quanto aquela regra que ela burla, né? Aquela regra que ela não segue, impacta nos valores da empresa. Então, às vezes a pessoa ela tem uma ficha limpinha, né? Como a gente fala, ela tem uma ficha limpa. De repente ela cometeu um erro, poxa vida, né? Um erro que às vezes não é tão grave ali. Então, eu não vou já dispensar a pessoa por causa daquilo. Ou às vezes a pessoa ela tem uma ficha limpa, mas ela comete um erro gravíssimo, que para os valores da empresa aquilo é totalmente inadmissível. Então, sim, pode evoluir já para uma dispensa. Sempre alinhe com o seu setor jurídico. Olha, se você tem um jurídico aí, um jurídico trabalhista, trabalhe muito alinhado com ele. Se você não tem, me chama aqui que eu tenho excelentes profissionais para te recomendar e que podem te ajudar nessa decisão, certo? Mas é muito importante ter esses critérios para dispensa. Sabe por quê, gente? Porque o líder, ele é um agente de transformação e não de eliminação de pessoas. Para pensar você, liderança, você, RH, que está aqui me assistindo. Se fosse na primeira oportunidade, os seus primeiros líderes lá na sua carreira, lá quando você começou, já te dispensar, já te mandar embora, será que você teria chego onde você chegou? Será que nós estaríamos onde nós estamos? E nós temos, como eu falo, nós temos muito arroz e feijão para comer ainda, viu? Nem a gente deve se achar tanto assim, porque a gente tem muito que evoluir. Mas com certeza teve alguém que falou, não, segura mais um pouquinho. Eu vou dar essa outra chance. E de repente, e já deve ter acontecido com você investir muito naquela pessoa e às vezes você vai vendo que, olha, nossa, que bom, aquela pessoa, ela é um antes e depois. Que bom que eu não dispensei ela nessa primeira oportunidade. Então, ter esses critérios, ele é muito importante para você evoluir para uma dispensa. E uma última coisa que eu queria falar
para você, ó, passei aqui por 5 tópicos, tá? Sem perceber, a gente já foi vendo, né? Então, desligamento humanizado é aquele que não é uma surpresa, e desligamento humanizado é aquele que não atua como uma punição, mas como uma consequência de algo estratégico ali que aconteceu. A 3, a conversa ela tem que ser objetiva, sem muitos rodeios, porém com muita empatia. Temos que preservar a dignidade ali da pessoa e o nosso tom de voz, o nosso corpo, ele fala muito também, mais do que as nossas palavras. E por último, o líder, ele é um agente de transformação e não de eliminação. E critérios para poder fazer esse desligamento, para chegar nesse ponto, ele é muito importante estar alinhado junto com a empresa. E por último, gente, eu queria dizer assim, ó, muitas vezes o desligar alguém também é promover ela a uma oportunidade. Não é desligar, é promover para o mercado de trabalho, é uma piada aí, né, que o pessoal tem. Mas às vezes pode ser que aquela pessoa, a gente fica segurando tanto, não querendo fazer o desligamento, ou por dó, né? E dó é um sentimento horrível, você tira totalmente ali a dignidade, a capacidade, a força daquela pessoa. Ou às vezes que a gente não quer gastar com aquela dispensa da pessoa. Ai, meu Deus, o acerto que eu vou ter com a pessoa, meu Deus, quanto que a gente está gastando com aquela pessoa ali parada, e pior, não rendendo, e pior ainda, o impacto que ela está dando nas outras pessoas que estão do lado dela. Quantas vezes que o colaborador envolvido, motivado, ele vê que o outro não está no pique que ele e está ganhando a mesma coisa e está ali 1 milhão de anos, qual que é a mensagem interna ali, subliminar, que passa naquela empresa? Então aqui é tranquilo, esse daí é meu fim, ó, eu quero continuar, ficar aqui até o final. Então, é uma fábrica de pessoas que não produzem ali dentro. Você deixar uma pessoa que não está mais ok ali, evidentemente, no seu time. Então, fazer a dispensa daquela pessoa, você pode estar promovendo ela a uma excelente oportunidade para ela descobrir quem ela é, para descobrir as forças dela. Você vai deixar essa mensagem também para a restante da equipe. Então, olha, aqui quem entrega evolui, aqui quem não entrega, infelizmente, não vai continuar mesmo no nosso time. Então, o que eu quero dizer, a gente olhar com um novo olhar, ressignificar uma dispensa, que ela pode não ser totalmente ruim aí, tá? Não precisa ser necessariamente algo negativo para a pessoa. Quantos de nós, às vezes já deve ter acontecido com você ou com alguém que você conhece. Interessante, né? Você estava preso numa empresa sem saber, de repente vieram e te desligaram. Você ficou, é igual o término de namoro, né? Na hora você fala, meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Existe vida após essa pessoa, essa empresa? E aí você chora, fica em depressão, vive o luto ali, que é muito importante viver o luto, mas depois o que acontece? Falo, nossa, foi um livramento. Olha, se não fosse aquela situação, na pandemia a gente viu muito isso, né? Muita gente fechou negócio, foi mandada embora, empresas fechadas. Aí, eu ouço a história das empresas aqui, pelos que eu ouço, das empresas dos profissionais, dizendo, quando que você nasceu aí para o seu negócio, para essa nova carreira? Foi depois da pandemia, que fechou o meu negócio anterior, ou que a empresa que eu estava fechou, aí que eu descobri que o meu dom era esse daqui, comecei a fazer mais essa outra coisa. Então, às vezes, um desligamento, ele também, por si só, ele pode ser um ato humanizado com o outro, tá? E aí, vamos aqui, ó, não sei se alguém quer colocar alguma pergunta, deixar alguma dúvida, tá? Caso você queira, fique à vontade para deixar aqui, que nós já estamos evoluindo para o final aqui do nosso vídeo. Se você não está ao vivo, deixa aqui nos comentários, vai lá no direct, me faz essa pergunta, certo? Também vou deixar aqui nos comentários as minhas redes sociais, o meu site, caso você queira saber mais do meu trabalho, como que ele funciona no apoio a gestor, no apoio a lideranças, para a gente trabalhar aí com toda a implantação dessa liderança mais humanizada, não só em termos de desenvolver comportamentos, mas também processos assertivos para fazer isso. Eu faço isso através de trabalhos de consultoria individual, direcionamento individual para gestor, treinamentos com equipe. Então, entre em contato que a gente faz um modelinho aqui. A gente tem alguns modelos de entrega, mas a gente pode personalizar em um para o seu negócio ou para você enquanto profissional, certo? Então, vamos lá, ó, chamar em um lugar reservado, certo? O desligamento não se faz na frente de todo mundo. Então, chame num lugar reservado.
e comece abrindo com respeito e dizendo, olha, eu quero começar essa conversa agradecendo a sua contribuição até aqui. Eu sei que esse momento é delicado, por isso que eu vou ser muito direto, mas também com o cuidado que você merece. Nas últimas semanas, meses, nós tivemos algumas conversas sobre pontos que você precisava no seu desenvolvimento, como, por exemplo, melhorar o seu atendimento, dá os exemplos aí. E apesar de todos esses esforços, nós percebemos que os resultados esperados, na nossa percepção, não foram atingidos, e isso nos leva à decisão de encerrar o nosso vínculo a partir do dia de hoje. Nós sabemos que essa decisão, ela tem impactos, ela não é fácil, nem para mim, nem para você. Eu reconheço o seu valor como profissional e como pessoa, e eu lamento que nós não tenhamos conseguido evoluir isso aqui dentro da empresa. E já vai ali para os aspectos, pronto, gente, é isso, tá? Você pode adaptar, tá? Esse formato aí, né? Dizer com as suas palavras, mas basicamente é isso, tá? Faz uma abertura com respeito, dá clareza dos motivos que aquilo tá acontecendo, demonstra empatia ali com a pessoa e já vai aí para os procedimentos naturais, os procedimentos práticos de uma dispensa, tá? A partir de agora, né, você vai assinar aqui o seu aviso prévio, o RH vai te orientar sobre os próximos passos, acertos, entrega de equipamentos, detalhes logísticos, o que você tem que pegar ou não, e a gente quer que tudo isso seja feito com o máximo de respeito a você e também à nossa empresa. E encerra. Eu desejo sinceramente que esse momento abra novas portas para você. Seu ciclo aqui vai terminar, mas sua trajetória continua. Se você precisar de uma orientação ou contato, de apoio, eu estarei à disposição sempre que possível. Muito obrigada. E pronto. Gente, tá? O desligamento, ele é feito quando a gente fecha um ciclo com alguém que está saindo dentro da nossa empresa, com cuidado, com respeito, principalmente reconhecendo as contribuições que aquela pessoa deu, não só verbalmente, mas dentro da gente também, a gente não deixa brechas para que aquela porta não se feche. E aí eu já vou falar mais do ponto de vista sistêmico, né? Nas leis lá sistêmicas que a gente tem, eu trabalho com constelação familiar e também organizacional, e o nosso sistema, seja de família, seja de empresa, seja de vínculos emocionais, eles não aceitam exclusão. Todos têm o direito de pertencer. E se às vezes a gente exclui alguém de uma maneira abrupta, raivosa, encerra um ciclo de uma maneira inadequada, aquele ciclo ele volta de outras formas pra gente. Isso acontece em relacionamento, é muito claro, né? Você às vezes, né, encerra lá, termina com uma pessoa termina com você, deixando marcas, negativo, xinga, né? Vai cada um pro seu lado, de repente, passa o tempo, vem uma outra pessoa igualzinha àquela do anterior. Ou às vezes você sai de casa porque você não suporta o seu pai ou a sua mãe, de repente você encontra um namorado, uma namorada, um esposo igualzinho, principalmente ao longo do tempo, com ambos. Então, se você não quer que aquele ciclo, aquele tipo de comportamento se repita ali dentro dessa empresa, então reconheça o quanto ele foi importante e no mínimo, né, gente, aquela pessoa, ela deixou uma bagagem do que não deve acontecer e de onde você errou também, porque, claro, nós temos as nossas responsabilidades, e reconheça a grandeza. Olha, se não fosse essa pessoa aqui, eu não teria aprendido a... Então, todos têm, eles deixam muitas marcas, falando aqui, né, dentro da nossa vida, mas também da nossa empresa, e é isso que a gente deve reconhecer ao fazer um desligamento humanizado. Eu espero que essa live tenha contribuído para que você não só faça um desligamento humanizado, mas você também tenha conversas mais humanizadas, seja um gestor mais humanizado, porque sem dúvida isso vai fazer você deixar excelentes marcas na vida das pessoas pelas quais passam por você. E tudo que vai, volta. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!